Unidade 1. Produção, circulação e trabalho. Aula 1.2. Conteúdo: Africanos no Brasil. Dominação e resistência. Habilidades: descrever o processo da rota de escravos entre África e Brasil. Apontar características dos quilombos no Brasil colonial. Então, queridos, como vocês puderam ver, o nosso conteúdo de hoje, ele é bastante interessante. Por quê? Porque em decorrência desse conteúdo, a escravidão no Brasil, nós temos um contexto bem atual, bem prático daquilo do que foi a escravidão, que eu vou falar para vocês no segundo momento. Então, só recapitulando o que o professor Artemison falou aqui, das heranças, daquilo que nós temos desse povo condicionado na nossa cultura, não é verdade? Tivemos a participação do professor Felipe aí falando da questão da religiosidade. E por que essas informações são tão importantes para nós? Justamente para que em nós não haja aquele sentimento que, no caso do Brasil, é crime, chamado racismo. Então, por isso que esta aula de hoje ela é extremamente importante para a concepção de vocês, para a construção de uma ideia que nos faça perceber que o racismo, ele se constrói dentro da nossa história, infelizmente. Porém, vocês jovens, vocês aqui do 8º ano, tendo essa gama de informações, sabendo que os escravos nos deixaram, sim, grandes heranças e contribuições, ok? Não estão a par dessa situação. Logicamente, eu estou lidando com pessoas que compreendem toda essa importância, não é verdade? Então, nós vamos dar início, justamente, falando sobre aquele momento que o professor Artemison citou lá na primeira aula dele, que é justamente aquele comércio triangular. Como é que esses escravos estavam ali? Ele contou para vocês sobre a situação da cor da pele, esse peso que os africanos receberam, e aí nós temos aquele sentimento do europeu se achar superior, que vocês estudaram no 7º ano, não é verdade? O etnocentrismo, o eurocentrismo. Então, o europeu se achava superior, então ele ia lá, conquistou os povos africanos, que do ponto de vista de armas não estavam iguais à Europa, e isso facilitou esse controle, facilitou essa dominação. Então, esses africanos começam a ser tirados do seu continente, da sua casa. Vale ressaltar que a África, ela é o primeiro continente a ser habitado, não é verdade? Vocês viram isso lá no 6º ano, não é isso? Lembram aí? Dessa formação do homem. Então, nós temos culturas milenares ali na África que são destituídas das suas características, que são destituídas das suas aldeias, que são retiradas da sua realidade, arrancadas, na verdade, e trazidas como mão de obra escrava para o nosso país. Então, vamos iniciar com a nossa primeira imagem aí. A travessia e o trabalho. Nas fortalezas do litoral africano, homens, mulheres e crianças eram forçados a embarcar em navios pequenos e frágeis, conhecidos como navios negreiros. Então, os navios negreiros, eles eram um meio de transporte que era usado para travessia. Então, inicialmente, esses escravos, eles eram capturados. Vale ressaltar que, muito parecido com o que acontecia na nossa região, algumas tribos africanas, elas tinham aquele momento ali intertribal. Ou seja, muitas tribos, elas lutavam uma com as outras e aquela que era derrotada tornava-se prisioneira da vencedora. Então é por isso que muitas vezes a gente ouve falar, professora, mas africano também escravizava africano. Atenção, há primeiro uma herança cultural e para uma questão de sobrevivência, aquela tribo que ganhou, vamos lá então entregar, porque aí eles não vão pegar os nossos, eles não vão escravizar os nossos. Havia ali uma relação de sobrevivência. Então, eu escravizei venci as batalhas, tenho aqui uma mão de obra, então eu vou dar essa mão de obra aos portugueses em garantia da segurança da minha tribo.
Era comum que isso acontecesse também. Então, por isso que comumente aí na internet, às vezes tornou-se comum ouvir, não houve escravidão, os africanos entregaram muitos. Acontecia assim, mas isso não destitui o fato de ter surgido a escravidão. Então, esses africanos, eles eram capturados, retirados das suas aldeias e levados para grandes portos, para as fortalezas, que se concentravam no litoral do continente africano. Então, desses portos, os navios portugueses traziam essas pessoas para o Brasil. E aí nós temos o que nós chamamos de travessia pelo Atlântico. Logicamente que o escravo, pela sua condição cultural, que não estava igual ao dos europeus, e também pela sua cor da pele, ele era tratado como mercadoria. Então, os navios negreiros, eles eram comumente chamados de navios tumbeiros. Por que tumbeiros? Associados à palavra tumba, ou seja, era muito comum que muitas dessas pessoas morressem durante a travessia. Por quê? Pelas péssimas condições. Então, vale ressaltar que os portugueses não prepararam navios para receber, para transformar em navios negreiros. Eles pegavam ali os navios que já tinham e eles iam adequando. Então, esses escravos, essas pessoas já transformadas em escravos, assim que entravam nessas fortalezas, elas iam em porões. Então, tinha o porão número 1, que era onde ia o alimento, tinha o porão número 2, onde iam os escravos, e tinha ali uma terceira parte do porão, que era onde iam os homens brancos. Essa travessia, ela acontecia durante 40, 45 dias, dependendo do mar, dependendo do vento e da embarcação. Então, homens e mulheres eram separados nesses ambientes, eles podiam ver a luz do sol pelo menos uma vez ao dia. Tá? É bom ressaltar essa situação. Vale ressaltar também que a alimentação era uma vez ao dia, era uma alimentação básica, muitas vezes carne seca ou arroz, que era uma forma de apenas sustentá-los para a travessia. Lembrem-se que o marinheiro, o português, ele não vê o africano como igual. Ele vê o africano como mercadoria. Então, ele a trata da forma que ele acha que deve, ou seja, sem a menor humanidade. Ok? Era muito comum também que nessa travessia, os escravos morressem por doenças, né? Os seus dejetos ficavam ali convivendo com as pessoas sãs, então as doenças eram muito comuns, principalmente diarreia, o próprio sarampo. Então era comum essa contaminação e essas pessoas elas eram lançadas ao mar. A limpeza era feita através da água do mar e de vinagre, apenas para retirar a parte mais grossa ali daquela sujeira. Vamos lá, então, para pensar e sentir o que é essa diáspora para os africanos que foram escravizados, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Então, por favor, assistam aí, sentir da diáspora, a recoletar. Então, o que é essa dispersão? Como é que esses africanos se sentiram sendo espalhados? Então, assistam aí para nós, que nós vamos já falar sobre isso. Os navios negreiros ou tumbeiros, como eu acabei de falar, foram embarcações que fizeram a travessia do Atlântico, transportando mercadorias para troca no continente africano. Homens e mulheres do continente africano para as colônias europeias no Novo Mundo. E produtos como açúcar, café, dentre tantos outros para o continente europeu. Pode passar aí para nós. Esse modelo de negócio ficou conhecido como comércio triangular, que o professor Artemison já nos citou, cuja principal atividade foi o tráfico negreiro, um dos negócios mais lucrativos do mundo à época, enviando cativos para sustentar as produções nos plantations, ou explorações do ouro, como foi o caso do Brasil. Então, isso prova que esses escravos eles vieram para todo o continente africano, não somente para o Brasil. E eu tenho um mapa mostrando aí para nós como funcionava o comércio triangular. Olha aí, conseguem ver? Europa, África, África, América, América, Europa. Então, eles eram usados como mão de obra escrava para a produção de produtos aqui na América que retornavam para o continente europeu. E aí os navios saíam da Europa, retiravam mais escravos da África e traziam aí, especialmente, como vocês podem ver, a América do Sul, no caso Brasil, e a América Central. Vamos lá continuar?
Os escravizados africanos foram retirados de seu continente num processo conhecido como diáspora, como eu citei anteriormente, ok? Foi através dos navios negreiros que fizeram a travessia do Atlântico que estes indivíduos chegaram a novos lugares. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos uma retratação, claro, crianças, que essa retratação aqui, ó, ela é bem romântica. E mesmo sendo romântica do que foi um navio tumbeiro, ela é pesada, não é verdade? Vocês estão vendo aqui, ó, esse escravo em pé, ele está pedindo ou recebendo alguma coisa. Como eu já falei para vocês, a alimentação era uma vez por dia. Muitos escravos adoeciam nesses porões e eles contaminavam aqueles outros que não estavam doentes. Então, imagina os idosos, as crianças que adoecem facilmente, ok? Então, como vocês podem ver, todos amontoados. Era permitido ver o sol apenas uma única vez durante o dia. Então, o navio negreiro ou o navio tumbeiro, infelizmente, meio de transporte usado para trazer esses escravos, ok? Lá da África, em especial para o Brasil e outros países do continente americano. Vocês podem ver, como eu já citei anteriormente para vocês, que eles eram tratados como mercadoria, ou seja, professora, os portugueses realmente não os viam como seres humanos? Não. Eles não o viam. Por quê? Porque entendeu-se que, pela cor da pele, por serem negros, eles não eram iguais aos europeus em nenhum sentido. E vale ressaltar também que a própria igreja entendia que eles estavam ligados à religião islâmica. E por isso mesmo também era mais motivo para que eles não fossem tratados como iguais, ok? Vale ressaltar que muitos desses escravos trazidos no seu país eram reis, eram princesas, eram nobres, eram pessoas ligadas ao comércio, e tudo isso foi desconstituído pelos europeus portugueses e transformados em escravos. Vamos lá continuar? A viagem era bastante difícil e durava cerca de 2 meses, como vocês viram ali no relato do nosso vídeo, não foi isso? 24 dias o navio naufragou, podendo ser prolongada por conta das tempestades e calmarias em alto mar. Então nós vimos um relato de um navio que naufragou com mais de 400 pessoas, tragicamente, não é verdade? Durante uma tempestade. Mas era muito comum que isso acontecesse. Como eu já expliquei anteriormente para vocês, a viagem dependia muito da situação climática naquele momento. E aí, ó, nós temos uma imagem que, na verdade, é uma precursora do que nós vamos ver daqui a pouco, que é o trabalho escravo. Temos aí os escravos na cana-de-açúcar, temos aí os escravos servindo, temos uma imagem tensa, né? Um escravo com a palmatória na mão e ali fazendo uma construção, serrote. Então, os escravos, eles eram usados para toda mão de obra a partir do século XVIII no Brasil. Então, toda a mão de obra que queria ir para frente, eles usavam da mão de obra escrava africana. Nós vamos dar continuidade agora falando como é que vai se dar esse processo de resistência. Mas é sempre bom lembrar que para nós chegarmos a essa resistência, vamos relembrar de como era esse trabalho escravo. Esse trabalho escravo, os escravos eles eram dedicados, vinham exclusivamente para as fazendas da cana-de-açúcar, fazer parte de um sistema chamado de plantation. Lembram? Dentro dessa fazenda, eles moravam em espaço chamado de senzala, sem o menor cuidado, sem o menor conforto, jogados ali pelo chão, idosos, mulheres, crianças. Vale ressaltar, gente, que uma das grandes preocupações dos portugueses, dos comerciantes de escravos, quando esses escravos chegavam no Brasil, era separá-los. Então, esses escravos, eles não eram vendidos aqui em famílias. Por que isso, professora? Para evitar conflitos. Para evitar que eles se reunissem na mesma língua e se fizesse alguma rebelião. Mas isso não vai impedir que os escravos resistam. Outra coisa interessante também é que os escravos, eles também não só ficavam ali nas fazendas, mas alguns escravos também iam para as cidades, trabalhar nas casas.
E vale ressaltar que o tratamento dado a eles vai ser aquele mesmo que nós comentamos lá na frente. São tratados como objetos, são tratados como mercadoria, não têm direito à fala, não têm direito a questionar. Obviamente que no decorrer da história nós vamos ver que muitos escravos questionaram e os castigos eram severos. Chicotadas principalmente, né? Várias chicoteadas nas suas costas em especial. E vale ressaltar, gente, que esse tom de crueldade, a ideia era nunca levar o escravo à morte. Era torturá-lo até um ponto máximo, mas não matá-lo. Por quê? Pensem aí, isso mesmo, porque o escravo, ele era um bem de consumo muito caro. Muito caro mesmo. Então, se você matasse um escravo, você perderia dinheiro. Então, a ideia desse fazendeiro jamais era ter prejuízos, mas sim lucros. E a partir desses castigos, dessa forma como essas pessoas eram tratadas, é que nós vamos ter a nossa ideia de resistência. Então, vamos lá na nossa primeira imagem. Não suportando a dureza do trabalho ou a perda dos laços afetivos e culturais de sua terra natal, muitos negros preferiam atentar contra a própria vida. Nesse mesmo tipo de ação de resistência, algumas escravas grávidas buscavam preparo de ervas como propriedades abortivas. Eram os quilombos ou mocambos também locais que vão constituir essa resistência do escravo africano. Então vamos lá, voltem aqui para mim. Então vamos lá. Infelizmente, o suicídio era uma dessas formas de resistência. Então o escravo, já como ele não tinha mais condições psicológicas de viver naquela condição de vida, ele optava por tirar sua própria vida. Logicamente que na concepção dele também, ele estaria dando um prejuízo ao dono da fazenda. Prejuízo ao senhor de engenho, ao senhor de escravos, o nome que você preferia aí está dentro do contexto. Então ele acabava cometendo suicídio. Outra coisa que infelizmente era muito comum eram as ervas abortivas entre as mulheres quando engravidavam. Elas acabavam preferindo tirar aquele bebê, matar aquele bebê, porque ela sabia que aquele bebê nascendo, tendo uma certa idade, dependendo do seu dono, aquela criança podia ser tirada dela. Imagina o sofrimento de uma mãe que já vive numa condição subhumana, tendo seu filho retirado ali às marras, né, à força. E, logicamente, sendo filho de uma escrava, aquela criança automaticamente seria escravo também. Mas foram nos quilombos ou mocambos, que quer dizer interior, que nós temos os nossos maiores núcleos de resistência. Eu tenho certeza que essa palavra quilombo já foi ouvida por vocês em algum momento. E mocambo também, não é verdade? Aqui no nosso estado é muito comum nós associarmos a palavra mocambo a alguns locais do interior, não é isso? Então vamos lá à nossa imagem. Um dos nossos quilombos mais famosos é o Quilombo dos Palmares. Como vocês podem ver aí na imagem, temos aí Pernambuco, mas o Quilombo dos Palmares fica em Alagoas, ok? Podem ver aqui, ó, Alagoas, ok? Aqui eu tenho a União dos Palmares e aqui eu tenho outros núcleos quilombolas. Então, queridos, núcleo quilombola eram núcleos de resistência dos escravos, ou seja, eles fugiam das demasiadas fazendas aqui em torno. O Nordeste era onde existiam as maiores fazendas de cana-de-açúcar e eles iam para os lugares bem distantes das cidades se esconder. E aí surgiram os primeiros quilombos. Os quilombos, entendam, núcleo de resistência. E o maior dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares. Ele era tão grande que parecia uma grande cidade, na verdade, e era chefiado por escravos. Então, esses escravos que formavam os quilombos eram chamados de escravos fugitivos. E se pagava muito caro por um escravo fugitivo. Se pagava muito caro por ele. Então, era muito comum ali os fazendeiros, né, darem ordem, olha, pagamos recompensa. Por quê? Porque o escravo em si,
ele era caro. Então, esses escravos começaram a fugir, a criar esses pequenos núcleos, que alguns foram crescendo, como é o caso do Quilombo dos Palmares, ficando grandioso, tornando-se uma cidade. Vale ressaltar que o Quilombo dos Palmares ele era tão bem organizado que ele tinha uma economia e um próprio comércio dentro dele, estruturado. E vale ressaltar também que o Quilombo dos Palmares, ele não só recebia escravos, mas também nós temos aí as atuais notícias de que ele também recebiam brancos pobres para estarem ali associados. Nós temos hoje inúmeros núcleos quilombolas espalhados por todo o país. O que é um núcleo quilombola, professora? É algum lugar que já foi quilombo e no processo histórico, aqueles descendentes de escravos continuam nessa região, dando continuidade às suas heranças tradicionais, que o professor Artemison falou lá no começo, as tradições desses grupos. Então, esses grupos quilombolas, esses núcleos quilombolas, eles existem. Um dos lugares que mais existem é aqui no nosso vizinho, o Pará. Mas um fato interessante também, que eu gosto muito de falar, é que o segundo núcleo quilombola urbano do Brasil, ele é aqui na capital do nosso estado, em Manaus. Fica ali no bairro da Praça 14. Então surgiu ali um quilombo, que era bem longe do centro, a cidade foi crescendo, crescendo e abarcou aquele local. E por isso que nós chamamos de núcleo urbano quilombola, ok? Vamos lá dar continuidade, então? Nós temos aqui Zumbi dos Palmares, Zumbi dos Palmares, nós temos a alusão a Zumbi dos Palmares. Ele é o último do líder do Quilombo dos Palmares. Vale ressaltar que ele era um grande chefe, ele, para chegar ao poder, acabou matando o Gangazumba, que era um dos chefes. Por que ele matou o Gangazumba, professora? Porque Gangazumba havia negociado a escravidão com o governo pernambucano. E nessa negociação, alguns escravos quilombolas voltariam a ser escravos em fazenda. Então, o Zumbi dos Palmares e a sua esposa, Dandara, foram contra essa atitude de Gangazumba, então eles organizaram o assassinato de Gangazumba. Então, Dandara, que eu não tenho aqui imagem dela no momento, mas que foi uma grande guerreira, lutava capoeira, participava das guerrilhas. Por que guerrilhas? Porque os quilombos eram comumente atacados. Lembram disso? Escravo vale dinheiro. Nós não podemos perdê-los. Então, eles eram comumente atacados, não é verdade? Pelo governo. Então, Dandara, que era esposa de Zumbi, com quem teve 3 filhos, era uma mulher que estava ali à frente do seu tempo, lutando, guerreando ao lado do seu esposo, defendendo o Quilombo dos Palmares. E quando ela foi capturada, ela acabou se matando. Ela preferiu cometer o suicídio a se entregar. E Zumbi foi ali, morto pelo próprio governo. É por isso que o dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, em homenagem a ele, a tudo que ele fez pelo ideal de liberdade. Então, quilombola, 2 pontos, núcleo de resistência. E eu sei que vocês estão compreendendo isso muito bem, ok? Vamos lá mostrar aí uma outra característica dos quilombos. Então, nós temos aí, uma retratação do Quilombo dos Palmares. Como vocês podem ver aí, uma casinha de taipa. Isso era muito comum. E aí os escravos, aliás, na verdade, os negros fugitivos em torno dessa ideia de constituição. Como eu falei para vocês, o Quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores que nós temos notícia, ele era estruturado como uma cidade. Propriamente uma cidade. Tinha ali o comércio, sua agricultura, criações de gado, principalmente ali. Então, eles tinham toda uma forma de sobrevivência. Vamos lá continuar? Além disso, podemos salientar que o planejamento de emboscadas para assassinar os feitores e senhores de engenho também integrava esse corolário de ações contra a escravidão. Segundo a perspectiva de alguns estudiosos, as manifestações culturais dos negros também indicavam outra prática de resistência. Então vamos lá. Primeiro, assassinar os feitores. Quem era o feitor? Quem maltratava os escravos, quem castigava os escravos. Senhores de engenho, donos de escravos. Mas essa segunda parte aí, ela é bem interessante,
Por quê? As práticas culturais. Então, quanto mais os africanos realizavam suas práticas culturais, mais eles estavam demonstrando que iriam resistir à dominação e iriam lutar contra a escravidão. Vamos lá? A associação dos orixás com santos católicos, que nós chamamos de sincretismo. Então, por exemplo, 23 de abril, comemorado o dia de São Jorge, e ali nós temos, né, Ogum ou Oxóssi, que também é comemorado dentro da cultura africana. A comida, que o professor Artemison falou, né, dessa herança alimentar, as lutas, principalmente a capoeira, que é considerado esporte, mas ele é uma luta que foi trazida, criada pelos escravos. As atividades musicais eram outras formas de se preservar. Temos o samba, uma das maiores manifestações artísticas do mundo. Chama-se Carnaval e acontece no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e é oriunda desse batuque, desse ritmo trazido pelos escravos africanos, ok? Com o passar do tempo, vários itens da cultura negra se consolidaram com a formação cultural do povo brasileiro, ou seja, com a nossa formação. Do ponto de vista histórico, os quilombos foram a estratégia de resistência que melhor representou a luta contra a escravidão ou contra a ordem escravocrata. Então, por isso que quilombo, núcleo de resistência. Ao organizarem suas fugas, os negros formaram comunidades no interior das matas, que eram chamadas de quilombo, como eu já expliquei para vocês. Vamos lá? A vida no quilombo. Nós temos aí a retratação do que era essa vida no quilombo. Então, vocês podem ver que nós temos pessoas vivendo harmoniosamente, não é verdade? Temos ali a ideia de liberdade. Imagina aquela pessoa que fugiu ali das peias, né, dos chicotes, dos castigos, que eram inúmeros, e ela vai para o local onde ela pode ser ela mesma, livre. Livre para falar, livre para pensar e até mesmo para circular, para andar, né, queridos? Vamos lá, então, fechar aí o pensamento? Nesses espaços, organizava-se uma produção agrícola autônoma, como eu já citei. As formas de organização sociopolíticas peculiares tinham o líder, citei Gangazuba e citei Zumbi dos Palmares. Ao longo de 4 séculos, os quilombos representaram um significativo foco de luta contra a lógica escravocrata. Então, eles resistiram, eles lutaram e citei para vocês Dandara como exemplo de guerreira nessa situação.